Agora você está me ouvindo, né? Tô. Agora sim. Tanto controle. Sandra, a palavra é sua, minha amiga. Obrigado pelo tempo. Eu estava pensando que estava passando aí pelos céus de Uberlândia aquela nuvem de areia. Pronto. Entrou areia em tudo agora e complicou a vida. Mas o nosso boa tarde, inicialmente, a Rubens, a Divina, a todos os companheiros e aqueles em especial que nos acompanham pela Web Rádio Fraternidade. É uma alegria muito grande. E eu dizia ao Rubem que essa pandemia tem possibilitado algumas coisas que antes a gente não tinha muita condição, né? Uma delas é esse contato fraternal e amigo, mesmo à distância, com companheiros, com amigos, não apenas das capitais, mas de outras cidades e até mesmo do exterior, né? E algumas também do interior, meio brabo, que a gente não conseguiu chegar fisicamente. Mas a gente lembra, a propósito dessa situação que a gente está vivendo, de um trecho do livro Paulo e Estevão, quando Paulo, atormentado, entristecido, angustiado, porque não conseguia dar conta dos convites das igrejas, né, dos núcleos cristãos que ele fundara, então Jesus lhe intui para que ele escrevesse cartas, né? Na época era o grande recurso tecnológico. E na oportunidade, Jesus vai dizer algo muito importante: o que importa em si mesmo não é a presença física do discípulo, mas a sua vida, aquilo que ele realiza, a sua mensagem, ou seja, o conjunto, né, aí da personalidade, da ação, enfim, do esforço do trabalhador para seguir, né, os passos do mestre. Então, essa tecnologia, ela é importante. Claro que ela ela terá continuidade, embora ninguém vai aqui pensar que a gente vai substituir o presencial. Não, mas é um recurso importante, né, que já estava sendo utilizado em algumas situações, como cursos à distância, né, e principalmente agora nós temos esse conjunto aí, né, de atividades online para crianças. Aqui, hoje de manhã, era assim, era para a criança, a filha, né, o marido numa formação do mediúnico, eu estava numa live também pela manhã, então, todo mundo trabalhando. Eu nunca fiz tanta palestra na minha vida, a não ser quando eu morava em Pernambuco. Mas vamos lá, né? A nossa oportunidade nesta tarde é refletir em torno do tema que nos deram, né? Fraternidade, a base angular de uma nova ordem social. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o que seria, de fato, uma nova ordem social, né? Então, o que é que implica essa noção de nova ordem? Então, vamos buscar o auxílio aí da sociologia e nós vamos encontrar a seguinte definição para a ordem social: é o conjunto de normas, instituições e costumes que regulam a vida dos indivíduos em suas relações de ordem jurídica, social e moral de uns para com os outros, e entre eles e o governo, em qualquer momento de uma sociedade politicamente organizada. E aí, quando a gente fala em uma nova ordem, não tem como, a gente pensa na chamada velha ordem, né? Então, se nós formos buscar dentro da história, por exemplo, nós encontraremos uma ordem social bem própria das chamadas civilizações da antiguidade, em especial ali Egito, Mesopotâmia, mais para cá a Grécia, Roma. Então, todo um conjunto de estruturas que vão envolver não apenas as dimensões sociopolíticas e econômicas, mas também sociais, né, artísticas, culturais, de modo geral. Quando a gente fala na Idade Média, igualmente, a gente tem as características que são próprias daquela fase, daquele momento, né, em que aquela sociedade, dada a sociedade, vive a sua experiência. Mas quando nós hoje falamos na chamada nova ordem social, é preciso que a gente entenda como é que a gente está vivendo esta ordem social atual e o que é que ela tem que precisa ser realmente mudada, ou o que é que ela apresenta para nós e, consequentemente, está sendo objeto da nossa crítica, da nossa especulação e do nosso desejo de que ela seja substituída, né? Então, nós poderíamos dizer que a chamada velha ordem social, ela
ou a atual, né? Velha e atual ainda. Ordem social, ela apresenta algumas problemáticas. Estudiosos, né? Bauman, Restrepo, o Morin e outros companheiros aí da área das filosofias, das sociologias, apresentam inúmeras críticas e inúmeras indicações do que é que deveria ser mudado, de coisas nós estamos sendo convidados a superar. Então, vamos começar por alguns recortes, porque quando nós observamos a ordem atual social vigente, que já vem há algum tempo, nós poderemos nos defrontar com muitos problemas, com muitas dificuldades. Então, nós fizemos um recortezinho social e indicaríamos, em primeiro lugar, a problemática da desigualdade social. Ou seja, nós chegamos em pleno século XXI com um mundo dividido. Poucos ricos e muitos, milhares, milhões de pobres. Então, essas desigualdades socioeconômicas, elas são responsáveis, em grande parte, pela fome, pela miséria, pela marginalidade, pela criminalidade, pela violência, que é outro grande problema, né, dessa ordem vigente na sociedade atual. Mas nós temos também as grandes problemáticas vinculadas ao problema do gênero, ou seja, ainda temos nações em que a mulher ela é vista como um ser inferior e a ela é dada determinada ascensão, estudo, enfim, ela é vista como alguém sem as mesmas condições do homem. Outra desigualdade que é responsável, em grande parte, pelas situações tão divergentes de países, no que diz respeito especialmente ao seu desenvolvimento científico-tecnológico, é a questão do acesso ao conhecimento organizado, ao conhecimento científico. Então, essas desigualdades nos tornam, por exemplo, nações que importamos tecnologias de nações que exportam e a preço de ouro as suas tecnologias, não é verdade? Então, essas seriam algumas das desigualdades mais graves que nós identificamos nessa ordem atual e que requisitam não apenas um olhar crítico, mas todo um conjunto de ações para minimizá-la, né? Para pelo menos minimizar, o que ela deveria assumir. Vamos para outros pontos importantes. Vivemos numa sociedade que todos os estudiosos consideram profundamente individualista, né? Esse individualismo diz respeito a quê? A uma sociedade que estimula a competição, nunca a cooperação. Desde cedo, desde pequena, a criança é estimulada a isso, tirar boas notas, ser melhor, o adolescente, o jovem, quando um jovem, no momento que vai fazer a opção pela sua carreira profissional, por exemplo, né? Então ali tem toda uma questão familiar e muitas vezes cultural, para que ele procure aquilo que vai dar dinheiro, não aquilo que ele goste. Então o indivíduo, muitas vezes, ele envereda por situações, não que ele queira, mas porque diz assim, olha, eu vou fazer isso, esse curso, porque tem menos competição, então ele às vezes vai para um curso que ele não tem nada a ver, ele não gosta, mas ele já olha ali onde é que ele pode se dar bem, então há todo um estímulo à competição, há todo um estímulo a escolhas que não estão verdadeiramente ligadas à intimidade, aos desejos da pessoa. Isso porque nós também temos um outro traço dessa ordem social vigente, que é exatamente o problema do relativismo ético. Então, uma sociedade em que as pessoas elas não pautam propriamente as suas vidas por valores considerados valores concretos, valores vigentes, valores que possam proporcionar um estado, como diria Kardec, de bem-estar sociomoral, então a pessoa está nesse seu individualismo e nesse conjunto de problemáticas que o mundo lá fora apresenta, em especial no campo socioeconômico e cultural, então a pessoa muitas vezes é levada a entrar no relativismo ético, ou seja, os valores como que não estão aí. Isso também provoca uma outra característica do nosso século e do século passado, já em especial a partir da década de 60, né, nós vamos encontrar o chamado vazio existencial, muito fruto do pós-Segunda Guerra Mundial, e tudo isso que vai se acumulando, né, e muitas vezes nós encontramos multidões que não sabem, de fato, qual é o objetivo, qual é o sentido da vida, né? Então há uma decepção com lideranças
tanto religiosas como políticas, né? E isso vai mergulhando a pessoa incauta, que não estuda, que não pesquisa, e se tiver uma base familiar frágil, aí a coisa complica muito mais. Mas nós temos uma característica que o Edgar Morin acentua muito bem, que é a cultura da morte, né? Então, a violência está aí presente, e os nossos jovens, principalmente, enfrentando, né, em virtude até da sua condição social, da sua cor, né, enfrentando, então, isso de modo mais ostensivo, ainda presente, o que é lastimável nos dias de hoje. Então, essa violência que gera essa cultura de morte torna as pessoas muitas vezes fragilizadas. E essas pessoas, então, se não tiverem em que aportarem os seus valores, as suas crenças, começam a dizer, vamos aproveitar, porque ninguém sabe, amanhã eu saio, aí uma discussão no trânsito, uma bala perdida, e assim por diante. E isso tudo vai fomentando algo que é muito trágico em nossa cultura, que é essa sensação, essa visão nihilista da vida, ou seja, nada, né? Nada nos espera. É um materialismo que vai gerando muito, né, muitos dos problemas que o nosso povo, a nossa população, as pessoas enfrentam de modo geral, quando não possuem uma crença forte, sólida, e principalmente sem a chamada fé raciocinada, né? Então, esse vazio existencial, essa violência, tudo isso vai gerando um materialismo que, por sinal, é estranho, viu? Até mesmo entre nós, que nos consideramos pessoas vinculadas às tradições religiosas, mas nós já encontramos muita gente que ainda tem essa visão materialista, no sentido de nada depois da vida aqui material, ou pessoas que adotam, né, mesmo sob o ponto de vista intelectual, algumas visões cristãs e até mesmo espíritas, mas que são adesões, vamos dizer assim, de superfície. Na verdade, a vida da pessoa é muito materialista, é muito voltada a essas questões do aqui e do agora. Isso pode gerar um outro grande problema dessa ordem que nós estamos vivenciando, que é principalmente o religiosismo sem religiosidade. Isso é profundamente complicado, né? Religiosismo sem religiosidade é a continuação, muitas vezes, de uma tentativa de lidar com o divino, como acontecia, por exemplo, na própria época de Jesus, né? E antes também, que era uma espécie de negociação. Eu faço isso, Senhor, tu me dás aquilo, né? Eu me comporto assim, eu vou te dar determinado sacrifício, determinada coisa material, e tu vais me dar isso ou aquilo. Então, essa relação estranha, e principalmente que gera uma postura intolerante em relação ao pensamento religioso diferente. Então, nós vivenciamos, lastimavelmente, esses quadros em pleno século XXI. Mas se nós formos buscar para nós a grande resposta de por que nós vivenciamos ainda hoje, passado tanto tempo, mais de 2000 anos de cristianismo, né? O que é que acontece conosco? Então, vamos buscar a obra básica, né, da doutrina espírita, em especial a questão 915 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga: sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Porque diante do quadro a gente fica perguntando, vai melhorar? Quando vai melhorar? O que é preciso para melhorar? Né? E aí Kardec faz essa pergunta: sendo o egoísmo, então, inerente à condição, inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente, olha a expressão que ele usa, ao reino do bem absoluto sobre a Terra? E aí a espiritualidade responde: é certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na Terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um,
Olha a pergunta. Por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante, né? Então, é muito importante a colocação feita aqui pelos espíritos, nos orientando sobre a origem de todas essas situações complicadas às quais nos referimos ainda há pouco, as desigualdades, a violência, o relativismo, né, ético, o individualismo profundo, o religiosismo sem religiosidade. A base de tudo isso é a grande chaga da humanidade, o egoísmo, que tem um irmãozinho, né, gêmeo, o orgulho. Então, essa dupla, que é o egoísmo e o orgulho, realmente parece que a coisa requisita de nós um esforço extraordinário. E aí, Kardec vai agora no 916 dizer: o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Olha que pergunta inteligente do nosso qualificador. Quanto maior é o mal, mais horrível se torna, responde o Espírito de Verdade. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Então, olha que lição, né, extraordinária a espiritualidade nos apresenta, primeiramente nos falando de que, de fato, nós estamos vivenciando essa condição de um planeta ainda cheio de egoísmo, de orgulho, de vaidade, em razão de que aqueles que o habitam somos egoístas, imperfeitos, orgulhosos, vaidosos, mas que tudo isso também representa uma necessidade de esforço pessoal e coletivo na direção da sua superação. Então, a superação do egoísmo, a superação do orgulho, da vaidade, tem um objetivo. O objetivo é a implantação de uma nova ordem social. Ou seja, quando nós conseguirmos, de fato, estabelecer em nós um programa de autoiluminação, um programa de autotransformação, isso reverberará, repercutirá na nossa família, nos grupos onde nós estejamos, se isso ocorre nos grupos maiores, na sociedade. Então, nós estamos sendo convidados a todo momento, né, aqui desde a publicação de Livros Espíritos, a lutarmos por algo muito importante, que é a melhoria do planeta, começando pela melhoria desse habitante, que somos nós mesmos. Então, o que é que nós desejamos? É a extirpação do egoísmo, do orgulho e da vaidade e, logicamente, a implantação de uma nova ordem social que deverá se basear na fraternidade, né? Então, nós começamos a lembrar, também com o Livro dos Espíritos, que é importante registrar que nós, ainda sob o ponto de vista das nossas profundas dificuldades de evolução, nós muitas vezes caminhamos intelectualmente. Nós começamos a, sob o ponto de vista do cognitivo, a encontrar realmente essas respostas. Já começamos, principalmente depois de fases de grandes crises, é a nossa esperança, né, no pós-pandemia, é a gente encontrar também novas motivações, que não adianta voltar ao normal que não é normal, né, o normal que nos adoeceu. Então, também, antigamente, nós vamos encontrar já algumas compreensões bastante avançadas, né? Então, fora do âmbito da doutrina espírita. Quando foi em 1948, nós vamos encontrar a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, Canadá, Estados Unidos, né? Outros países se reúnem, China, né? Para a constituição, sob a liderança do representante canadense, de uma declaração, né? Que é adotada, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, né?
eu estou tão preocupada com a OMS, a Organização Nacional, a ONU, as Nações Unidas, em 10 de dezembro de 48, né? E esse documento é considerado um documento mais traduzido no mundo, tem 508 traduções em línguas e em dialetos, né? Então, para mostrar como existe em nós realmente o desejo de superação da velha ordem para a construção da nova ordem, vamos ler o que está aqui no artigo 1º do documento Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nos diz aí, o artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Vamos atentar à redação, né? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então, a fraternidade está na base. Kardec, os espíritos, Leon Denis, todos vão considerar. A fraternidade está na base. Então, a célebre trilogia, né, da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, a fraternidade está, de fato, na base. Daqui a pouco a gente vai ver aqui, em obras póstumas, um texto belíssimo do nosso Kardec, em direção à questão do que seria, de fato, essa fraternidade, né? Então, existe o desejo. Quando nós pegamos algumas literaturas, nos dirigimos a algumas literaturas, nós vamos encontrar autores preocupados, como já citamos, por exemplo, o Morin, né, filósofo, o filósofo da complexidade. Quando nós nos debruçamos sobre a obra de Michel Serres, já falecido esse, né, na direção de um mundo regenerado, ele usa mesmo essa expressão, um mundo regenerado, né? Quando nós ouvimos o Restrepo, que é um médico colombiano, falar sobre o homem light, que é um homem relativo, tudo dele é relativo, é extremamente consumista, né? Então ele diz, não pode, esse homem tem que ser superado, esse tem que ser superado na direção do homem ético, né? Quando nós nos deparamos com um psicólogo da área da psicologia propriamente moral, William Damon, norte-americano, que tem um best-seller da década de 90, As Grandes Expectativas, ele vai mostrar como a educação tem concorrido para a formação ou deformação de toda uma geração que ele chama de egoísta, né? Uma geração insensível, uma geração que não quer saber nem de disciplina, nem de desafio, nem de limites. Então, ele faz sérias acusações, inclusive, ao padrão educacional familiar na época nos Estados Unidos, né? Por isso o best-seller que ele se tornou. Então, já há algum tempo, nós vamos encontrar aqueles estudiosos, aqueles que se debruçam sobre a questão da sociedade, lançando mão dessas expectativas positivas em relação ao futuro, falando sobre a necessidade da superação de algumas das nossas profundas dificuldades, dentre elas os preconceitos que estão aí apontando e revelando toda uma juventude e toda uma população indignada, né, com os reflexos das atitudes preconceituosas, não é verdade? Então, nós podemos dizer e assegurar, se nós não estamos ainda na regeneração, ainda não estamos, claro, estamos na noite, né, na madrugada, ainda esperando esse alvorecer, mas já há o que Leon Denis tão gostosamente ele vai falar, né? Há uma espécie assim de atmosfera, de ânimo, e ele diz respeito a isso, principalmente em relação à juventude. É um livrinho dele chamado Um Olhar sobre o Tempo Presente. Então, esse livro dele é magistral, e ele aposta realmente, principalmente na juventude, né? Dizendo que a juventude, ela encontrará os seus próprios caminhos de superação e de construção de um mundo melhor. Então, existe, de fato, essa ânsia, e essa ânsia, ela vai se apresentando, como dissemos, principalmente em momentos difíceis, em momentos como esses de crise, como esse das manifestações dos preconceitos, né, das profundas desigualdades, das perseguições. Então, há uma espécie de clamor que vai se constituindo sob o ponto de vista daquilo que deverá ser o futuro, mas esse futuro tem que ser construído no presente. Em 1857, na publicação do Livro dos Espíritos, já na introdução,
Kardec coloca que o espiritismo veio para ajudar na construção de uma nova era para a humanidade. Ou seja, uma nova ordem social para a humanidade. Então, nós fomos buscar, a título de ilustração, desse sonho que a criatura humana ela tem em relação ao futuro, esse desejo de construir um novo momento, de construir uma nova sociedade, um poema que se tornou muito célebre, muito conhecido, né, de um autor amazonense, nonagenário, inclusive, Tiago de Mello, que dedicou ao jornalista Carlos Heitor Coni, não sei exatamente como é que se pronuncia o sobrenome dele, mas ele escreveu um texto, um poema, que se tornou um livro muito famoso, foi tão famoso que Pablo Neruda, o grande escritor, se debruçou sobre ele para traduzi-lo, tal a emoção que lhe impactou. Não vamos ler todo, né, são diversos artigos, é exatamente um conjunto de artigos, né, para uma nova ordem, para um novo momento, né? Então, ele vai começar só para a gente poder sentir um pouco da beleza poética do Tiago de Mello, quando ele diz no artigo 1º, fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. É isso que nós queremos. Aquela vida em abundância a qual se referia Jesus. Ou seja, a vida de fraternidade, solidariedade, amor ao próximo, indulgência, perdão, construção coletiva de uma cultura de paz. Mas o nosso Tiago de Mello vai andando, e aí eu vou para o artigo 4º, quando ele diz assim: fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar e como o ar confia no campo azul do céu. Esse processo de confiança, né, que nós precisamos estabelecer com base na fraternidade, para que não nos sintamos abandonados, para que não nos sintamos excluídos numa sociedade de muito poucos, de uma sociedade que deixa ainda os seus velhos estarem jogados nas ruas, nas sarjetas, as suas crianças abandonadas, os seus jovens nas delinquências. É por essa razão que, quando Kardec indaga sobre civilização, o Espírito de Verdade diz que nós não somos uma civilização, somos, no máximo, povos esclarecidos. Ainda estamos assim, viu? Passados esses 160 anos, pós, né, publicação do Livro dos Espíritos, nós ainda estamos na mesma situação. No artigo, agora, né, 7º, brilhante. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do povo. Nesses momentos que vivenciamos a pandemia, é certo que temos acompanhado ao lado da pandemia como uma calamidade sanitária, também uma pandemia moral terrível, né? De corrupção, de roubo, de mentiras, mas ao lado dessa pandemia horrível que todo dia acompanhamos pelos noticiários, nós temos as atitudes de amorosidade. Nós temos a dedicação, nós temos o sacrifício de muitos, nós temos a generosidade. Recebi, certa feita, pelo WhatsApp, uma senhora, né, não, acho que não era brasileira, provavelmente era italiana, e ela dizia, em razão de existirem poucos respiradores artificiais, e ela cede aquele que seria para ela para um jovem, e ela diz assim: eu vivi muito e fui muito feliz, dê a ele a oportunidade de viver. Ela desencarna, o jovem sobrevive. Atos, então, de renúncia, de sacrifício, é o que Tiago de Mello espera, né? Para que nós tenhamos, então, um reino de justiça e de claridade, onde a generosidade seja a nossa bandeira, né? A bandeira maior da nossa vida. No artigo 11, uma definição do homem. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Porque essa generosidade ela só pode existir se houver na intimidade o cultivo da amorosidade. Essa condição humana, né, do outro, de nos levar
naquilo que chamaríamos o ato da misericórdia, que é sentir no coração a dor do outro para ajudá-lo. Então, essas situações, elas vão apresentando tanto a mesquinhez, a miséria moral, mas também essa beleza da criatura humana que se dedica, né, que se sacrifica ao extremo em prol, em benefício do seu semelhante. E aí nós vamos ler o penúltimo, o artigo 13, que diz assim: fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Porque o dinheiro, nos diz Emmanuel, André Luiz também, não é ele o problema é o uso que nós fazemos. E se nós tivermos no coração todo o sentimento da solidariedade, da compaixão, da misericórdia, ele será, então, um instrumento de emancipação e, consequentemente, de diminuição de um dos mais graves problemas da nossa atualidade, que é a desigualdade social, que gera, então, a miséria, a fome e a violência em grande monta. Finalmente, nos diz o artigo, né, o último artigo, que ele denominou de artigo final: fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou como um rio, ou como a semente de um trigo, e a sua morada será sempre o coração do homem. Então, nós podemos acompanhar todos, né, esses estímulos, esses desejos de pensadores, estudiosos, poetas, artistas, filósofos, religiosos, na direção da construção de uma nova ordem, de um novo mundo. Então, vamos agora para o nosso codificador, né? Na Obras Póstumas, aqui está, né? As obras póstumas, nós vamos ter o item que vai nos falar exatamente, não esqueçamos, né? O nosso codificador é francês, foi francês na encarnação de Allan Kardec. É o item em que ele fala liberdade, igualdade, fraternidade, a bandeira da Revolução Francesa do século XVIII, que é para nós, claro, um desafio muito grande. Os chamados ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade se mantêm como um desafio até os nossos dias para que possamos erguer uma sociedade realmente mais justa, mais igualitária e principalmente mais fraternal. Mas ouçamos as belas considerações do nosso codificador em torno do tema fraternidade e porque essa fraternidade deve ser, de fato, a pedra angular de uma nova era, de uma nova ordem social. Começa Allan Kardec nos dizendo: estas três palavras constituem, por si sós, o programa de toda uma ordem social, olha aí, que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Vejamos quais os obstáculos que no estado atual da sociedade, a sociedade francesa naquela época, 160 anos atrás, né, pelo menos, se lhes opõe e ao lado do mal procuremos o remédio. Então ele começa uma dissertação sobre a fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade. Ele não começa pela liberdade, não começa pela igualdade, ele começa pela fraternidade, porque lá ele vai considerar, de fato, como foi proposto o tema para nós nessa tarde, né? A fraternidade é a base. E ele vai dizer: a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É por excelência a caridade evangélica e a aplicação da máxima proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. É o oposto, então, do egoísmo. A fraternidade diz um por todos e todos por um. O egoísmo diz cada um por si. Sendo estas duas qualidades a negação uma da outra, tão impossível é que um egoísta proceda fraternalmente para com os seus semelhantes, quanto a um avarento ser generoso, quanto a um indivíduo de pequena estatura atingir de outro alto. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade,
enquanto ele reinar soberanamente. Impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Cada um a quererá em seu proveito, não quererá, porém, praticá-la em proveito dos outros, ou se o fizer, será depois de se certificar de que não perderá coisa alguma. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, observemos, né? Importância da fraternidade para a felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Sem ela não poderiam existir a igualdade e nem a liberdade séria. Olha aí. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente, sem haver entre eles nem privilégios, nem direitos excepcionais, pois de outro modo não haveria fraternidade. Tratar alguém de irmão é tratá-lo de igual para igual. É querer que assim o trate para ele o que para si próprio quereria. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência de seus sentimentos, da maneira de procederem e se estabelecerá pela força mesma das coisas. Qual, porém, o inimigo da igualdade? O orgulho, que faz queira o homem ter em toda parte a primazia e o domínio, que vive de privilégios e exceções. Poderá suportar a igualdade social? Mas não afundará nunca, e na primeira ocasião a desmantelará. Ora, sendo também o orgulho uma das chagas da sociedade, enquanto não for banido, oporá obstáculo à verdadeira igualdade. E ele continua discorrendo, então, em torno da igualdade e da liberdade como consequências da verdadeira, né, base que é a fraternidade. Então, meus queridos amigos que nos ouvem com muita alegria, né, nós vamos encontrar, né, no artigo que a FEB TV relançou, né, o próprio site da FEB TV, um artigo antigo de Giovanni Borges, ex-presidente da Federação. Ele vai nos dizer, lembrando Kardec, a fraternidade deve estar, então, na primeira linha, como geratriz da liberdade e da igualdade para todos. É ela, então, o inverso do egoísmo, uma das chagas da humanidade em todas as épocas. Então, nós começamos já a entender que essa fraternidade, ela só de fato poderá ser estabelecida com um esforço enorme da nossa parte, né, no sentido de um processo de educação moral. Esse processo de educação moral que vai nos auxiliar, primeiramente, a superação em nós de todo o conjunto das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, das nossas defecções, das nossas imperfeições, aquilo que trazemos conosco, né, e que isso precisa ser trabalhado, precisa ser superado. Por essa razão, na parte terceira do Livro dos Espíritos, especificamente da Lei do Progresso, Kardec vai fazer uma pergunta que é importante para todos nós espíritas, porque nós nos inserimos nas fileiras do Espiritismo. Pergunta Kardec, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E aí, todos nós conhecemos o início da resposta, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Então, nós já vimos aqui, né, olha, 3 chagas, né, ou seja, nós vivenciamos uma experiência de doença mesmo, né, a grande chaga, o vício radical, o egoísmo. A outra grande chaga, o orgulho. E agora nós temos, com a questão 749, a outra chaga, que é exatamente o materialismo. Porque o materialismo coloca para nós, né, o espírito de verdade. Ele, então, desvia do homem a visão, a sua visão de ser imortal, de criatura que tem uma destinação espiritual, de uma criatura que foi, conforme o Livro dos Espíritos, criada simples e ignorante, mas criatura destinada à felicidade. Essa felicidade será alcançada pelo esforço constante através das múltiplas reencarnações, no sentido do progresso intelecto-moral.
e, consequentemente, da superação das imperfeições e da conquista das virtudes, cuja base é o desinteresse pessoal. Então, de fato, a fraternidade, através das suas manifestações, está na grande base. Mas olha bem como continua a nos esclarecer o Espírito de Verdade. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Claro, então todas essas leituras de estudiosos, terapeutas, sociólogos, enfim, né, que olham em especial para as gerações mais novas e lastimam toda essa preocupação de aproveitar, de consumir o culto ao corpo que tem que estar dentro dos padrões estabelecidos pelas indústrias da beleza, né? Então, há uma preocupação do esvaziamento do sentido da vida. Quando nós assistimos ontem, inclusive, a live do nosso querido Leonardo Machado, pela TV Mansão do Caminho, replicado também pela FEB TV, ele situava exatamente esses pontos, o vazio existencial, as pessoas se encontrar motivações, o que é que eu vou fazer da minha vida? Fulano faleceu, desencarnou, um parente, um amigo, uma mãe, e agora a vida se acabou. Então é a ausência também de metas, de propósitos, e até mesmo entre espíritas, né? A questão de ideias, de ideações autodestrutivas. Olha que coisa grave e que coisa séria. E há um argumento que ele disse que um jovem usou para ele que a mim, pessoalmente, me causou um frenesi. A pessoa diz assim, olha, eu sei que não devo entrar nessa linha da autodestruição, mas eu sei que vou receber apoio do plano espiritual. Tu acha? Que coisa mais estranha, né? Eu sofrerei menos. Olha para aí a análise que a criatura humana faz, mesmo tendo a ideia, mesmo tendo a concepção imortalista. Então, é preciso, né, que essa concepção ela também venha, né, num conjunto de leituras importantes para que nós nos entendamos como seres imortais e que temos, nesta existência especial, como em todas as existências, um compromisso de evolução. E onde o sofrimento, a dor, executam processos que em nossa vida são processos pedagógicos, de recuperação, de regeneração. Né? Então, observemos que quanto mais a criatura se adentra nessa compreensão, nessa visão da vida imortal, quanto mais a criatura se compreende como espírito imortal, então, mais condições ela tem de enfrentamento da dificuldade, dos problemas e, principalmente, mais constrói uma autoleitura, uma autocompreensão de ser um espírito imortal em processo de evolução, requisitando da sua parte esforço no sentido do desenvolvimento das virtudes, do cultivo dos valores. Mas vejamos, para irmos fechando, o que nos diz ainda a resposta à questão 799, né? Destruindo os preconceitos, preste atenção, de seita, de casta e de cor, ele, o Espiritismo, ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Acredito, pessoalmente, que uma das coisas mais belas do Espiritismo, na minha vida pessoal, é essa compreensão do sentido de fraternidade universal. Deus é o Pai de todos nós. Quando Jesus se referiu a Deus como Pai, o pessoal não entendeu, né? De modo geral, foi difícil compreender que Deus era Pai do judeu, por exemplo, e do romano, né? Era Pai do judeu ali, né, de determinadas províncias e também dos samaritanos, e aí, como é que ficava, né? Mas essa compreensão que o Espiritismo nos traz da vida, da reencarnação, né, todo esse processo evolutivo, é uma das coisas mais belas, porque nós não temos condições de alimentar em nossa vida preconceito, prestemos atenção, nem de cor, nem de raça, nem de seita, nem de condição social. Porque sabemos que tudo é de passagem, né?
tudo é de passagem. Nós estamos momentaneamente nessa cultura, nessa história, nesse país, nesse corpo, com esta cor, né? E adotando determinadas oportunidades de contato com vivências religiosas, com aspectos culturais, tudo isso tem a ver com a nossa necessidade evolutiva. Isso tudo tem a ver com o estimular em nós do processo de progresso, de renovação e de conquista. Então, o Espiritismo está muito claro. Destruir o materialismo, ele também vai destruir os preconceitos de seita, de casta e de cor, nos ensinando o quê? Nos ensinando a grande solidariedade que deve nos unir como irmãos. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, essas considerações que Allan Kardec e principalmente o Espírito de Verdade nos trazem, nos vai ter a certeza de que nos compete, enquanto espíritas, o esforço. Mas que esforço nós deveremos fazer? No sentido da nossa revolução íntima, como nos dizia o querido Vitor Hugo, né? Revolucionar a própria alma, para que em nós comece de fato a regeneração que nós tanto queremos. Para que em nós comece de fato a nova ordem social. E essa nova ordem social que nós tanto desejamos, ela vai significar um reino de quê? Um reino de paz, de concórdia, né? De fraternidade, de justiça. Para fechar, vamos buscar a última questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o bem, o reino do bem, poderá um dia realizar-se na Terra? Essa é a questão do codificador. E aí a resposta para nós: o bem reinará na Terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. Então, fica para nós, nesta tarde de reflexões, a certeza de que estamos na Terra num franco processo, né, de educação, para que atinjamos em nós os objetivos do projeto divino, que é que nos tornemos, de fato, criaturas voltadas para a construção em nós do nosso próprio processo de renovação. Através de quê? Do esforço, que é a palavrinha-chave para o espírita. O esforço no sentido de domar as nossas más inclinações. Isso implica em processo, então, de autoeducação. O que podemos desejar é que a fraternidade, nome muito bem escolhido pelo Rubem, pela divina aí, Web Rádio, fraternidade é a base, a pedra angular da construção de uma nova ordem social. Saiamos desse egoísmo que nos destrói, desse orgulho e desse materialismo que muitas vezes aponta em nossas ideias e nossos interesses para, de fato, buscarmos a compreensão da paternidade divina que nos torna, então, todos irmãos. E a maneira como nós enfrentamos essa verdade deve se caracterizar pelas nossas ações no bem, de solidariedade, de compaixão, de indulgência, de perdão. Então, sigamos adiante na construção da regeneração, regenerando, em primeiro lugar, a nós mesmos nas nossas lutas redentoras. Muito obrigada a oportunidade que nos foi concedida pelos queridos amigos da Web Rádio Fraternidade, abraçando a todos aqueles que nos acompanham. Sandra, obrigado, viu? Muito obrigado pela participação com a gente. Nós temos algumas perguntinhas aqui, e a primeira vem da nossa querida irmã, Vânia Abdomaci, aqui de Uberlândia, e ela pergunta assim, qual o papel do espírita, na sua opinião, e da casa espírita, frente a essa nova ordem social, Sandra? O espírita está muito bem colocado pelo Kardec, né? O verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más inclinações. Tenho costumado dizer, nas últimas palestras que fiz, que isso daí é um programa pedagógico. Transformação moral é o objetivo. Então, nós
estamos inscritos pela nossa própria condição evolutiva em disciplinas que nós recebemos toda a orientação dos nossos mentores espirituais, né, lá em cima, antes de reencarnar. Então, tem uns matriculados da disciplina da paciência, outros na disciplina da perseverança, né, outros na disciplina da abnegação, do sacrifício, enfim, cada um sabe qual é o seu conjunto das disciplinas que está cursando, na verdade. Mas a transformação moral, ou seja, a renovação íntima, a reforma íntima, como nós costumamos sempre usar, é o grande objetivo do espírita, né? Agora, existe um caminho para isso. Como é que ele vai atingir essa reforma, essa transformação? Está dizendo, na própria fala do Kardec, é o esforço. Então, o esforço é exatamente, né, o caminho que nós deveremos seguir. Mas esforçar para quê? Para mudar o quê? Aí é o conteúdo, né, da velha ordem, né, ou da ordem que nós vivemos ainda hoje, que é exatamente as mais inclinações, egoísmo, orgulho, vaidade, né? Então, esse é o conteúdo que nós temos que trabalhar. Então, o papel do espírita será ser diferente. Lembro-me, por acaso, né, nesse momento, de uma resposta que uma vez Raul Teixeira deu, quando um jovem dizia assim: como é que eu posso ser um jovem espírita verdadeiro, né, diante do grupo de amigos jovens? E ele disse: assumir que você é diferente. Eu achei ótima a resposta, né? Então, assumir que você é diferente, que você tem uma percepção diferente sobre a vida, que você tem um sentido existencial da própria vida, né? Então, nós temos que nos assumir como pessoas imortalistas, reencarnacionistas, né? Como pessoas que estamos nos preocupando com o processo de transformação. Então, esse será, nós pessoalmente, né, o desafio de que alguém possa dizer em relação a nós: conheci fulano, conheci Beltrano, Ciclano, poxa, uma pessoa esforçada, não fez mal, nunca soube que essa pessoa fez mal a ninguém. Enfim, nós precisamos ser pessoas coerentes entre aquilo que adotamos enquanto filosofia, enquanto valores e aquilo que agimos. E a casa espírita, claro, ela é, conforme o nosso Emmanuel nos diz tão claramente, uma escola de almas, né? A escola do espiritismo, é um educandário de luz. Então, a Casa Espírita, através da sua programação, em especial a programação de estudos, aliada a uma integração do espírita nas diversas áreas de atividade, é um verdadeiro educandário de luz para nós aliarmos o quê? Teoria e prática. Então, a Casa Espírita tanto mais cumprirá o seu papel nessa regeneração, quanto mais ela estiver vinculada à seriedade na divulgação doutrinária, ela, de fato, procurar desenvolver em seus diversos grupos o estudo, para que nós nos apropriemos do conteúdo libertador que a doutrina espírita nos oferece, e a criação de espaços de integração, de humanização e de ação assertiva, né, na sociedade. E aí nós estaremos realmente cumprindo as nossas tarefas e obrigações. Sandra, tem uma pergunta muito interessante, eu vou postar ela aí para você, vem lá da Alemanha. Vamos lá. Querida Sandra, abraços da Alemanha. Principalmente nessa época difícil de pandemia, se escuta notícias de que o abuso de crianças tem aumentado muito. Isso é muito preocupante, além de serem pequenos e indefesos. Ficam alguns desses delitos sem conhecimento das autoridades. O que fazer? A nossa irmã lá da Alemanha. Um abraço aí, a turma da Alemanha. Participei de 2 lives, uma para Munique e uma para Stuttgart, né? Onde estivemos, né, tanto em Munique como em Stuttgart. Estivemos recentemente fazendo algumas participações. Então, vejam bem, aumentou bastante a violência contra a mulher e contra as crianças aqui no Brasil também, né? A grande questão acredito que na Alemanha deve ter, inclusive com mais rigor, né, se houver a suspeita, né, e evidências de que isso ocorre, existem os órgãos que recebem as denúncias, anônimas inclusive. Não é verdade? Então, se a gente tem essa evidência, né, ou forte suspeita, então, nos compete, né, fazer a denúncia. Então, aquela ideia de que eu escutei certa feita uma pessoa, não vou nem identificar o sexo, dizer em relação à violência doméstica: não, o amor resolve tudo. Eu digo: fala-me, Cristo Jesus,
né, e o indivíduo lá matando a mulher, né, de pau, literalmente falando. O amor resolve tudo, você resolve, mas naquele momento é o pau que está, né, ali acontecendo. E a criança é indefesa. Então, com essa situação, se houver da nossa parte a suspeita muito evidenciada, então as autoridades devem ser comunicadas, porque isso representa o nosso compromisso social. O espírita não é alguém que vê esse sofrimento e fica, meu Deus, ajude, meu Deus, ampare. A gente diz, meu Deus, ajude, meu Deus, ampare, mas meu Deus, me dê algum caminho para ajudar, algum caminho. Já imaginou se diante de todas essas situações que ocorreram aí, de tantas denúncias, por exemplo, de pedofilia no meio religioso, se houvesse gente corajosa, né, para dizer, olha, está acontecendo, né, anonimamente, né, então, quantas coisas a gente poderia ter evitado, não é verdade? Então, a nossa oração, a nossa súplica a Deus, a intuição, para nós não entrarmos também em barco furado, ou seja, né, em acusações que não têm sentido. Mas se isso ocorre, compete. E, em especial, agora, talvez mais difícil por causa da não presença das crianças nas escolas, né? Mas quando houver esse retorno às escolas, então a própria categoria, né, de professores consegue identificar essa situação. Então nós temos essa responsabilidade social, é o que nós achamos. Sandra, a Vera Lúcia está perguntando, vou postar aí também, ver pelo YouTube, vamos ver se aparece aí. Em que você se baseia quando diz que ainda estamos na madrugada da regeneração? Eu gostei da pergunta, viu? E eu vou dizer por quê. Eu, certa feita, estava com o Nivaldo no evento e o tema dele era Amanhecer na Nova Era, um tema assim. E eu confessei para ele, eu digo, olha, depois que eu assisto um jornal, né, televisivo, depois que eu leio da internet as notícias, eu digo, meu Deus do céu, essa regeneração está muito longe, né? Eu falei para ele da minha dificuldade pessoal de ver essa nova era. Então, ele disse assim, vou responder durante a palestra. Aí, lá no meio da palestra, ele disse assim, tem gente que não consegue enxergar a nova era. Eu digo, pronto, sou eu. Eu estou aí exatamente nesse barco. Mas é importante registrar, se é ele, né? Recordar, não sei exatamente a palavra que ele disse, que a alvorada, ela começa após logo a meia-noite, ou seja, no primeiro segundo após a meia-noite é o caminho da alvorada. Ele quer entender agora. Nós estamos na madrugada. Ainda tem uma madrugada pela frente, porque muita gente, minha querida que fez a pergunta e todos os que me ouvem, né? Há muitas vezes em nós, é natural também, uma espécie assim de desejo. Tem gente que dá até data, né? E basta você olhar as coisas que estão acontecendo no mundo, tá difícil você dar uma datazinha com 10 anos, daqui a 10 anos, daqui a 12 anos. Tem uns que são mais vexados, com 2 anos, né, com 5 anos. Então, na verdade, prefiro a concepção de que a alvorada virá, o nascer, né, do sol, ou seja, a regeneração que nós estamos esperando. Vai ter uma madrugada no meio. Essa madrugada no meio são os estertores da maldade. Olha, tem um amigo que é muito engraçado. Eu disse para ele, gente, é tanta gente ruim no meio do mundo, não é? Eu acho que abrir as portas do umbral. E ele disse para mim assim, não, Sandra, foi um amigo da Bahia, viu? Se Sandra, eu vou te dar outra versão. Eu disse assim, acho que não tem mais ninguém no umbral, só tem o pessoal da manutenção, o resto desceu tudo. Disse assim, não, você está equivocado. É o seguinte, eles mandaram descer um para fazer ampliação. Lá em cima, eu ri com ele, para não chorar, obviamente, né? Então, o processo é muito lento, basta que nós olhemos para nós, quando nós dizemos a nós mesmos, esse defeito eu vou combater. Nossa, mãe do céu, quanto tempo a gente leva para combater esse defeito? Agora, imagine dois, uma família, né? Um bairro, uma cidade, o planeta inteiro. Então, nós entendemos que nós estamos já muito despertos sob o ponto de vista cognitivo e sob o ponto de vista das intencionalidades de muitos em relação a essa nova ordem social. Há isso de fato, mas ainda há, fazendo muito barulho, aqueles que querem, vamos dizer assim, ainda exercitar as suas maldades, aqueles que ainda querem, né, lastimavelmente perpetrar
o erro, o crime, a violência. Então, é preciso que nós tenhamos um olhar de futuro, né? Prospectivo. Emmanuel diz que, mesmo que a noite demore, o sol vai nascer. Então, é essa nossa esperança de que o sol vai nascer. Olha o sol aqui, o sol nascer. Tá certo. Tem mais essa pergunta, olha só. O, o Alan Araújo queria uma orientação. Como atrair a juventude, ou como atrair e ajudar essa juventude que não gosta mais de livros e vivem somente para os smartphones, se metendo em informações, na maioria, não construtivas? Vamos lá, né? Faz aula pelo smartphone, faz quiz, né? Nesse momento de pandemia, nós temos tido pelo Brasil inteiro coisas maravilhosas, né, Rubem? Acho que você tem acompanhado. Por exemplo, só de ilustração no Amapá, né, são jovens espíritas que fazem evangelho no lar, né? Então, estão eles coordenando e as chamadas lives, os momentos de encontro online para crianças, né, adolescentes, jovens. Então, é preciso que o nosso trabalho também se adeque à nova linguagem, não é verdade? Agora, e aí informo vocês também, um projeto, né, da nossa área de evangelização infantil juvenil, que é exatamente um projeto de estímulo à leitura, certo? Há muita coisa que está sendo feita, outras coisas virão, então aguardem aí, porque tem muita proposta e já muitos projetos exitosos, né, dos nossos companheiros. Vamos citar só o Rio Grande do Sul, um projeto muito interessante nessa área, né, da literatura, e o livro não vai deixar o seu papel não, viu? Eu entendo que o livro ele continuará tendo. Agora, é preciso também usar, em determinado momento, esses recursos também, como recursos capazes de atrair, né? E a partir daí, a gente vai ter, por exemplo, hoje, no nosso meio espírita, muitos recursos, muitas fontes, né? Então, por exemplo, grupos inteiros com Instagram, né, fazendo essa socialização de conteúdos, estimulando, né, o Facebook, grupos de WhatsApp, né, podcast. Então, lembrando só, eu estou lembrando agora, muito antes do pessoal, inclusive aí de emissoras importantes falarem em podcast, o pessoal da Juventude Espírita da Paraíba é quem já fazia, né, os podcasts, o pessoal, muita gente jovem atuando, em especial na área da comunicação. Eu, quando estou aperreada aqui, que eu não vejo nem o som, nem a câmera, eu chamo essa aqui, ó. Aí ela vem, é aqui, vovó, é aqui, ó. Aí estão dizendo que você vai ser a futura palestrante. Olha aí, quem sabe, né? O importante é ser pessoa de bem. Aqui, ó, Sônia dizendo, oi, lindinha, diga oi para ela também. Oi. Então, há todo um movimento juvenil, né, de juventudes espíritas de integrar, ok? Então, tem aqueles que não querem, então aqueles que são rebeldes, tem aqueles que estão atrás de outras coisas, mas o importante é a casa espírita, ela ter, vamos dizer assim, essa oportunidade, né, de atrair com múltiplas atividades, né, e o importante é na própria família também o apoio, né, porque hoje nós entendemos que o trabalho da evangelização tem, de fato, que estar ao lado da família, né, então daí a constituição de muitos grupos de família para poder manter, né, essa integração no mesmo propósito, que é o propósito de atuar de modo positivo na sementeira das boas sementes junto ao coração e à mente infantil juvenil. Então, não se preocupa muito não. O importante é alimentar, através dessas mesmas linguagens, conteúdos significativos. Isso muitas juventudes espíritas já estão fazendo, viu? Vamos em frente. Sandra, mais uma perguntinha aqui. A Gleice, que está nos acompanhando, colaboradora nossa, pergunta o que significa dizer que o Espiritismo veio destruir o materialismo? A palavra assusta, né? A gente tem uma noção de que destruir é uma coisa muito grave, né? Mas não esqueçamos que destruição é uma lei da própria natureza. Essa destruição, na verdade, ela deve ser entendida numa perspectiva de não é mais isso, mas se torna aquilo. Ou seja, é muito mais um processo de transformação. Né? Então, em verdade, quando nós interpretamos a ideia de destruir o materialismo, é no sentido de proporcionar
à criatura humana as condições de construção de uma leitura imortalista da vida. Né? Então, o sentido de destruição é não ter mais isso para ter aquilo, não ter mais aquela visão de que tudo se acaba, né, que a morte destrói tudo, para se construir uma outra ideia. Então, esse é o sentido, é porque é forte a palavra destruição, né, mas é nessa perspectiva de transformar. Então, destruir o materialismo, como, por exemplo, né, destruir isso, destruir aquilo, nessa perspectiva colocada, né, o egoísmo, o orgulho, né, e o materialismo. Então, é nesse sentido de não mais isso existir, ou seja, é mudar, é transformar. Né? Eu acho engraçado, viu, Rubens? Só uma coisa engraçada. Eu ficava prestando atenção nisso desde a minha época de juventude espírita. O pessoal, às vezes, fazia prece, ou pregações, dizia, eu quero destruir o homem velho. Eu, vale, Jesus, já vai começar destruindo, eu também tinha essa preocupação. Aí até que eu entendi que, na verdade, é transformar o homem velho, né? Então, eu mesma, não vou usar nunca essa expressão, né? Destruir o homem velho, eu não uso. Eu vou transformar esse homem velho. Então, da mesma forma, transformar pelo esclarecimento, pela demonstração, né, essas ideias materialistas em ideias espiritualistas. Então, o sentido é nessa perspectiva de transformação. Sandra, para não tomar muito mais seu tempo, até para você curtir bastante a netinha aí. Não se preocupa não, que ela sempre entra. Ela gosta de dizer que ela aparece nas lives do mundo inteiro. Não, mas aqui o pessoal gostou mesmo. Você tem um comentário aqui, ó. Olha assim, ó, eu estava escutando na rádio, vim aqui no YouTube para ver ela. A nossa irmã Maria Rocha. É um amor diferente, né, Maria? É luta, viu? É luta, não é verdade. Eles são diferentes. A nossa relação é diferente, é verdade. Mas não são nossos filhos, viu? Ô, Sandra, Eles não são. não são e a gente aprende muito com eles, né? Aprende. Essa daqui veio para me ensinar mesmo, viu? Meu Deus do céu. Eu não pensava. Eu digo que os filhos ensinaram pouco, viu? Mas essa é boa, essa é boa. Ô, Sandra, como é que a gente vê toda essa situação que nós estamos passando hoje, de pandemia, nesse processo de transição, essa questão do materialismo, né, que você comentou agora, né? Será que a gente conseguiu, até comentando hoje com um colega, será que a gente conseguiu entender o significado de tudo isso que nós estamos passando? E aí, dentro dessa proposta mesmo, que será que é preciso que a gente abra uma compreensão de que o caminho é realmente a fraternidade? O que você pensa sobre isso, hein? Eu penso que nós vivenciamos uma experiência, primeiramente, ímpar, né? Originalíssima, que é uma epidemia em escala mundial, né? Planetária. Estou até com medo que a gente exporte esse vírus para outro planeta aí, viu? Para outro lugar. Tem que ter cuidado. É uma coisa nova para todo mundo, né? Nós fomos pegos de surpresa. Eu lembro-me que perguntaram a Einstein como é que seria a Terceira Guerra Mundial. E ele respondeu assim, eu não sei como será a terceira, mas a quarta será com pedra e pau. Olha, a quarta será com pedra e pau. Então, talvez se ele fosse indagado hoje, ele diria, estamos vivenciando, né, aspectos de um mundo de guerra. Você não pode sair, né? Então, eu sou sexagenária, né? Então, não posso sair. Então, eu vivo em reclusão, saio rapidamente. E, às vezes, enfrentando, quando a gente chega, por algum motivo que eu tenho que sair, você percebe o olhar das pessoas, sabe? Você percebe. Um dia desse, eu estava no supermercado, que eu tive que fazer uma compra que era no meu cartão, então eu tinha que fazer. E lá para as tantas, não era isso só, não tinha um bocado de velho, nunca vi tanto velho, tanto idoso, não sou velho, eu sou idosa. Aliás, ainda não, pela Organização Mundial de Saúde, eu sou adulto jovem, ainda tenho um tempo. Então, o que é que acontece? Aí uma senhora que estava assim, a dois caixas ao meu lado, esses, não fiquem em casa de jeito nenhum, e pronto, só agora, aquela está olhando para mim também está me dizendo isso. Então você começa a enfrentar tanta coisa que você não esperava. Os vídeos, uns dizem assim, usa máscara o tempo todo, outros dizem, não, é a confusão, meu Deus do céu, né? Um diz, usa ivermectina, outro diz, não usa. E você, meu querido Rubem, você vive
uma situação extremamente difícil. Então, hoje a notícia boa é que tem uma vacina da Inglaterra. A vacina da Inglaterra, né? Está na terceira fase, foi muito boa para 1, para 2, o Brasil vai comprar 30 milhões, aliás, 30 milhões de vacinas, né? Eu imagino quantos deve chegar, realmente, das 30 milhões, né? A gente não quer nem imaginar, mas vamos lá. Então, nós estamos vivendo uma situação extremamente diferente. Logo no início, eu não tinha percepção, né? Mas a minha percepção, agora presta atenção, que é uma opinião pessoal, embora não seja tão importante, claro, né? Mas na minha visão, a partir das leituras que eu tenho de codificação, em especial de obras e de mensagens, em especial de Emmanuel, em A Caminho da Luz, último capítulo, Bezerra de Menezes, desde a década de 90, a sequência de mensagens que ele transmitiu no Conselho Federativo Nacional, e a obra do próprio Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós começamos a perceber que aquilo que Kardec dizia, a Gênese, especificamente, capítulo 18, nós estamos vivendo um momento de aceleração. Então, a gente saiu do carro simples. Eu lembro de uma página de Humberto de Campos, em que ele vai dizendo assim, o automóvel estava em alta velocidade, era 60 alta velocidade na época. Imagine, 60. Isso nos idos da década de 50, né? Então, nós vivemos um processo de aceleração. É aquilo que está em O Livro dos Espíritos, né? Então, há uma necessidade que alguma coisa aconteça. Então, de repente, está lá no Livro dos Espíritos para nós. Deus manda determinadas situações. Então, acredito, em primeiro lugar, conforme Jesus disse, não caia um cabelo de vossas cabeças, se que não haja permissão divina para isso. Então, a permissão divina. A experiência é uma experiência planetária, não é uma experiência... Dizem que de todas as nações do mundo, umas 10 não tem. 12, 10 ou 12. 2 é porque são regimes totalitários e a gente não sabe. 10 são pequenas ilhas da Oceania, né? E sem falar dos, como é que se diz, dos dados alterados, as subnotificações em países, especialmente como nós também já conhecemos muitos deles, né? Então, o que é que ocorre? A coisa é muito grave, é muito grande, mas é um momento, acho que o Divaldo coloca isso muito bem, é um momento diferente de guerra, porque a guerra a gente tem medo do exterior, né? A bomba que vai cair, né? O soldado que vai chegar. Nesse momento, nós somos convidados, entre aspas, eu acho que nós somos intimados, na verdade, a um mergulho interior. E é um mergulho junto, em especial, ao nosso núcleo familiar, né? Então, é uma experiência muito difícil, como a nossa irmã da Alemanha registrou, né, em relação às violências, em especial em relação às crianças, né? Então, você imagina a criançada na Espanha passar 3 meses enfurnada num apartamento pequeno, porque as habitações geralmente são muito pequenas, né? Lá. Então, é muito difícil. Essa pequena que estava aqui, de vez em quando ela olha para mim assim, vovó, estou agoniada. Pô, eu quero sair, eu quero bater perna. Aí eu moro na frente de uma praça, de tá, vamos ali ver a hora que não tem ninguém, aí dá uma rodadinha na praça, né, para poder, porque é esse o processo. Então nós estamos sendo, há uma mensagem do vírus para nós, há uma mensagem desse momento, e eu penso na minha limitação intelecto, moral e espiritual, que é, em especial, um chamamento para o autoencontro e para uma avaliação em especial para nós no interior da família. Mas há uma dimensão macro. Quando você estabelece o tema para que eu pudesse trazer, né, sob o ponto de vista da fraternidade, a pedra angular da nova, uma nova ordem social, hoje já se discute. Já se discute que o modelo está falido, né? O modelo socioeconômico está falido. Não adianta você... Eu lembro de depoimento que talvez nem seja verdadeiro, mas foi atribuída à filha de um bancário, né? Que... bancário não, desculpa, de um dono de banco, né, muito poderoso, que meu pai morreu, né, pedindo ar. Ou seja, o próprio respirador artificial não conseguia resolver a sua situação. Quer dizer, pedindo ar. Hoje, aqui em Natal, você pode ter um bom dinheiro no banco. Um bom dinheiro. Você não tem uma UTI de urgência. Não tem. Porque não existe, a gente já chegou ao limite, ao chamado colapso. Então,
há muita coisa, sabe, Rubem, que a gente vai ruminar, vamos dizer assim, né? Há um processo, como Jesus dizia, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Então isso vai fermentando, fermentando. Então, dentro dessa fermentação, as questões do preconceito, a questão da intolerância, a questão das desigualdades socioeconômicas, né? As condições, isso tudo vai fermentar. Agora, fermenta de modo diferente, num plano, no outro, né? Num continente, no outro, num país, no outro. Quem é que imaginava a queda do Muro de Berlim? Quem? Ninguém imaginava. Quem imaginava um Gorbachev chegar, fazer tudo o que fez e de repente sumiu, ninguém sabe nem onde é que está o homem. Então, há coisas que são meio... precisa de um tempo, a gente vai ter que digerir, né? Só, eu digo muito para a pequena, daqui a uns anos você vai dizer, naquele ano, 2020, né, vivenciamos essa experiência. Então, é preciso a gente ter, como dizem alguns filósofos, né, um certo distanciamento para poder analisar. Mas, para mim, sem dúvida alguma, é uma mensagem do alto. Pessoalmente, vejo nessas três vertentes: o pessoal, quem sou eu, como é que eu reajo. Nivaldo diz com muita propriedade, a gente não estava acostumado a viver em família, né? Como sou eu em família e como esta sociedade se organiza em termos da sua norma, né, de vida. Então, são coisas que vão receber muitas reflexões e, logicamente, ainda muita coisa para se arrumar, para se ajeitar, para, enfim, né? Mas tem um sentido profundamente pedagógico, né, de progresso e de evolução. Isso eu tenho certeza. A última pergunta para a gente encerrar veio pelo WhatsApp aqui, da Web Rádio Fraternidade, dos nossos amigos que estão acompanhando a rádio. O Mário Cardoso pergunta: prezada Sandra, será que teremos a fraternidade como uma matéria incluída na educação escolar? Não sei exatamente se será a matéria, mas, por exemplo, hoje nós já temos, né, nos cursos, em muitos cursos de medicina, a matéria, às vezes é um curso, às vezes é disciplina mesmo, né, que é ciência e espiritualidade. Olha aí, quem imaginava, né? Quem imaginava isso? Então, hoje já se discute, já tem, inclusive, inúmeras pesquisas vinculadas, por exemplo, ao efeito da oração, ao efeito do passe, e assim por diante, em livros acadêmicos, né? Então, acredito que hoje, por exemplo, existe algumas escolas que desenvolvem um trabalho muito interessante, eu não posso colocar aqui que pode parecer uma propaganda, né? Mas que trabalha com valores, né? Então, dentro desses valores, eu vejo muito material da minha própria neta, está generosidade, fraternidade, respeito à diferença, né? A igualdade de direitos, certo? Então, já se está trabalhando isso sim, viu? Em escolas, né? De uma perspectiva de valores, já há inúmeros programas voltados na infância, né? Para valores. Não é exatamente ensino religioso, não é, embora o ensino religioso trabalhe, eu tenho acompanhado, pelo menos no nível da minha neta, a questão do respeito, o conhecimento das tradições, isso é muito importante, né? Conhecer as diversas tradições, para a partir daí desenvolver sentimento de respeito, acolhimento, né? Em relação a construção de uma personalidade que não seja intolerante, né? E também esse outro lado, que é o trabalho com valores, né? Então, acredito que pode ser que um dia fraternidade, que é inclusive base para a cidadania. Então, ao invés da gente trabalhar esses conceitos de cidadania tão etéreos, né? E tão fluidos, né? Tão estranhos, a gente pudesse, de fato, ter a disciplina fraternidade, para a gente poder entender o que é que significa a verdadeira cidadania universal. Sandra, nós queremos te agradecer demais a oportunidade que a gente teve junto. Eu queria mandar um abraço para o pessoal que está ouvindo a gente aqui no Brasil, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Suíça, na Espanha, na Itália, na Alemanha e em vários outros lugares aqui que acabam não aparecendo para mim. E a gente tem pedido pessoal para encerrar o nosso trabalho com uma prece. Então, eu queria que você fizesse a prece, fizesse as suas considerações, fizesse a prece final para a gente. Ok. Então, para que nós nos compreendamos como irmãos, que chegou também aí, né, esse veículo extraordinário da internet. Nós não estamos longe, nós estamos perto. E nós gostaríamos de dizer de todo o coração que, mesmo sendo virtual,
não é menos emocionante, e a presença espiritual, a ajuda espiritual, ela está, né, realmente entre nós. Então, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, orando por nós, pelas nossas famílias, por aqueles que estão se despedindo da terra, pelas equipes de trabalho e pelos governantes que precisam ter, né, mais sensibilidade, mais responsabilidade diante dos fatos. Amado Mestre Jesus, tu dissestes um dia que nunca nos deixaria sós, que nós não somos órfãos. Tem de bom ânimo, disseste. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós queremos estar ao teu lado para vencer esses momentos. Não são momentos fáceis e tu sabes muito bem. As nossas angústias, as nossas ansiedades, incertezas, dúvidas, receios, problemas tão graves de relacionamentos no interior dos nossos lares, os nossos problemas diante da iniquidade que identificamos na vida social, tudo isso, Senhor, afeta nosso coração. E tu disseste, e porque a iniquidade abundará, a caridade esfriará no coração de muitos. Foste, Senhor, naquele momento a voz da profecia, mas ao mesmo tempo nos disseste que estarias conosco, nos ajudando na superação de nós mesmos. Que possamos assimilar, em especial, a mensagem do plano maior da vida, de que está nos acolhendo, nos protegendo, acolhendo aqueles que estão desencarnando solitariamente. Abençoa as famílias que não puderam se enlutar na presença dos corpos dos seus mortos, para que em seus corações haja certeza de que o amor, a verdadeira fraternidade, isso tudo ultrapassa os limites da experiência física, nos irmanando no mesmo espaço, que é o espaço das vibrações da amorosidade. É por essa razão que, unindo todos nós que acompanhamos esse momento, as nossas vibrações possam se direcionar aos que estão desencarnados e nem sequer percebem, aos que estão desencarnando em solidão, os que estão enfrentando no campo da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, limpeza, todos esses, Senhor, possam sentir em seus corações a certeza de que há uma soberana vontade que a tudo coordena e a tudo dirige. Abençoa a cada um de nós. Estamos, neste momento, irmanados no mesmo pensamento. Os nossos familiares, os nossos queridos amigos, aqueles que se recomendam porque estão doentes, aqueles que já partiram, que tu possas, num abraço que só tu podes dar, na terra inteira, te imaginamos como se estivestes com um pequeno globo, aquele que representa para os alunos a terra, e tu abraças a este globo, e nele esses mais de 7 bilhões de encarnados, fora a grande população dos desencarnados, dizendo, confia, segue adiante, a alvorada brilha além da noite. Que Jesus permaneça sendo a inspiração das nossas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre. Muito bem, Sandra, muito obrigado. Como diria o nosso querido amigo, expositor Simão Pedro, Deus lhe pague. Deus te pague, viu? Obrigado, viu? A gente vai se vendo por aí. Queria convidar os nossos amigos que hoje à noite, 7h30 da noite, 19h30, a gente tem Divaldo Franco ao vivo aqui em parceria com os nossos amigos da TV Mansão do Caminho. E vamos que vamos, Sandra. Obrigadão, viu? Vamos, eu só queria deixar uma informação para os nossos amigos, e depois eu preciso pegar o link
dessa participação nossa com vocês, porque a convite do Leonardo Machado, nosso irmão psiquiatra, que tem programa na FEB TV, tem programa na Mansão do Caminho, né, pernambucano, que nem que eu, e nós estamos juntos no Horto de Damasco, que é um canal do YouTube. Então lá agora tem uma playlist, né, nossa específica, a convite dele, para aportar em especial essas palestras que temos feito nesse momento de pandemia. Então quem quiser se inscrever, né, então é no YouTube, Horto de Damasco, para os que desejarem. Muito obrigada a você. Um abraço da Divina e seguimos adiante. Você é firme porque você tem a Divina junto de você. Você já tá ali, ó, tá nos bastidores ali. Olha lá, vou Eu te sei. mostrar. Tá lá, firme e forte. Não é todo mundo que tem um divino, uma divina junto de si, não. Sandra, fica com Deus. Obrigado, viu? Fica com Deus também. Um abraço bem grande. Meus irmãos que nos acompanham, Deus conosco, fortaleza, fé. Vamos adiante, vamos vencer essa. Então tá bom, gente. Fica com Deus. Muito obrigado e até mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade.